Estamos aqui na sede do Procon, vamos conversar com o Dr. Kleber Moreira e ele vai falar a respeito da problemática aí do plano Unimed. Dr. Kleber, como é que está a situação dos clientes da Unimed aqui em São Luís? De fato, ainda existe muita reclamação com consumidores oriundos aí da Unimed São Luís. De fato, a portabilidade deles foi prorrogada, atualmente vai até 18 de dezembro. Os consumidores que querem sair da Unimed e ir para outro plano de saúde, sem precisar ter aí carência, né? A gente pede para os consumidores aí que eles busquem aí o 0800 da ANS, bem como um posto de atendimento ali em frente ao Parque do Bom Menino, que a ANS está fazendo ali um posto pessoal. Bom, agora a questão é como é que os clientes da Unimed, de que maneira eles podem fazer para, por exemplo, firmar convênio com outros planos de saúde sem precisar dessa carência? Eles podem proceder de diversas formas, desde ir diretamente ao plano de saúde que eles querem, né? Que eu quero sair da Unimed e ir para aquele plano determinado. Eu posso ir diretamente àquele plano para saber se é possível, mas a gente aconselha primeiramente a ele ou ligar para o 0800 da ANS, lembrando que o 0800 da ANS é 0800 701 9556, ou ir no posto de atendimento lá em frente ao Parque do Bom Menino. Além disso, se ele tiver algum problema, que ele pode vir no Procon para esclarecer qualquer dúvida. Lá no posto vai ser exatamente indicado para ele, vai ser mostrado quais são os planos que são compatíveis com o plano que ele estava pagando na Unimed, bem como vai mencionar a faixa de preço onde vai ser mais ou menos compatível para aquele consumidor. Se aquele consumidor ainda assim tiver alguma dúvida, algum problema, ele pode buscar o Procon. É importante ainda deixar claro para os consumidores que ainda não fizeram a portabilidade ou que não querem mesmo fazer a portabilidade, uma vez que é facultativo a eles, que a Unimed ainda permanece com o dever de atender normalmente, de ser aquele consumidor que é conveniado à Unimed, tem garantia de ser consultado, de ser internado, todos os serviços normais. Caso ele não esteja sendo atendido por um determinado médico que é devidamente conveniado ou mesmo com um determinado hospital, ele pode e deve buscar o Procon, que o Procon vai garantir àquele consumidor o seu determinado atendimento ou sua determinada consulta. Quer dizer, no caso que o cliente Unimed se desloque a um determinado hospital que é conveniado e o médico se recusa a receber esse paciente de imediato, o que esse paciente deve fazer? Esse paciente deve de imediato procurar o Procon, vir aqui no Procon, lembrando aí que a gente tem diversos postos de atendimento. Nós funcionamos aqui na sede, na Rua do Egito, no centro de São Luís. Nós temos um posto de atendimento na Praia Grande, no Viva da Praia Grande, no Viva do João Paulo, no escritório escola ali em frente ao Selma do Renascença, no Selma da Coama, bem como inclusive no interior, né, do nosso estado, em Caxias e em Balsas, no Viva de Caxias e no Viva de Balsas. Esses são nossos 7 postos de atendimentos. Esse consumidor deve procurar o Procon para fazer essa denúncia, e aí o Procon vai encaminhar um fiscal do Procon para que seja garantido aí o atendimento a esse determinado consumidor. Dr. Kleber, ainda há pouco em off, o senhor estava falando de uma operação que está sendo realizada hoje do Procon, principalmente nas padarias de São Luís Maranhão, atendendo uma demanda de reclamações de consumidores. Como é que está sendo realizada essa operação? Na verdade, nós chegamos aí diversas denúncias de consumidores que vinham de padarias, de conveniências na capital, onde era encontrado nessas padarias, nessas conveniências, diversos produtos fora da validade, bem como essas padarias, essas conveniências não estariam emitindo nota fiscal, bem como a ausência de Código de Defesa do Consumidor e, por fim, ainda uma diferenciação de preço entre o preço da gôndola com o preço de caixa, né? E aí, por face dessas denúncias, o Procon hoje deflagrou uma operação para que venham todas as padarias, para que essas padarias se adequem aí ao que menciona ao Código de Defesa do Consumidor. Lembrando que expor produtos aí fora da validade, produtos aí impróprios para consumo, é inclusive um crime, né? O Procon vem atuando aí as empresas, né, os supermercados, e aí essa semana está dando aí uma prioridade para as padarias e conveniências. Dr. Kleber, há uma dificuldade nessas padarias, como se diz, fiscalizar esses pães, esses produtos que estão fora do prazo de consumo, até mesmo porque na maioria das padarias não tem
os pães ensacados já com a data de validade, prazo de validade. É importante que todos os produtos estejam devidamente ensacados, com prazo de validade, com data de fabricação. Isso, inclusive, se ele estiver armazenando algum produto sem estar aí devido prazo de validade, o prazo de fabricação, também é impróprio esse produto. É necessário que isso seja feito. E a grande arma que o PROCON tem, apesar de a gente estar essa semana aí fazendo essa fiscalização, é o próprio consumidor, né? O próprio consumidor que se sentir lesado, que encontrar esse tipo de problema nas padarias, nas lojas de conveniências, que busque o PROCON, que denuncie, porque em face dessas denúncias que a gente vai pautar aí as nossas fiscalizações. Quanto os estabelecimentos que forem autuados, o que vai acontecer com esses estabelecimentos? Os estabelecimentos que se sentirem aí, que forem de algum modo, os estabelecimentos que forem autuados, aí notificados, eles vão ser multados, né? A gente vai, na verdade, esperar a resposta e aí pode multar. A gente vai, na verdade, se for encontrado produto vencido, esse produto imediatamente ele é apreendido, porque ele não pode ficar exposto à venda. Então a gente apreende esse produto, mas além dessa apreensão, a gente também costuma aplicar uma outra sanção, que vai ser desde multa até fechamento do estabelecimento ou mesmo contra propaganda. Vão ser aí, é importante que a gente, ao aplicar essa sanção, a gente vai ver aí diversos fatores. Se aquela empresa é primária, se é a primeira vez que ela comete aquela infração, se é a segunda vez, se ela está tomando as medidas para que aquilo ali não aconteça mais. A depender de todos esses fatores, a gente vai aplicar uma das sanções, mas costuma geralmente ser a aplicação da multa. Para finalizar, o senhor teria mais alguma informação a prestar aos consumidores de São Luís? É importante aí esclarecer, né, que agora no final de ano as pessoas estão recebendo aí o 13º salário. É importante dar alguns esclarecimentos para que o consumidor aí que está super endividado, um problema que a gente tem muito aí, consumidores têm muitas dívidas aí, que esses consumidores no final do ano aproveite essa época onde está recebendo 13º salário para quitar as suas dívidas, né? E aí lembrando em que forma quitar as suas dívidas. O consumidor que está super endividado, ele tem que tomar alguns cuidados, né? Primeiro cuidado que o consumidor deve ter para que ele saia do vermelho é primeiramente anotar tudo o que ele gasta, né? Tudo o que entra e o que sai. Porque uma vez que esse consumidor anota exatamente suas contas, ele vai ter uma facilidade maior em reduzir aí seus gastos e ver onde ele pode cortar ou não. E é importante falar que ele deve anotar todos os seus gastos mesmo, inclusive aqueles pequenos gastos. A gente não costuma anotar aqueles gastos como cafezinho, um lanche da tarde. Esses pequenos gastos, quando são anotados no final do mês, pode fazer uma grande diferença. Nós vemos aí casos onde costuma comprometer aí na renda do consumidor, cerca de até 30% gastos onde o consumidor não tem ideia para onde vai. E na verdade são esses pequenos gastos que ele pode acabar cortando aí, diminuindo no final do mês. E aproveitar o 13º para quitar. Lembrando que o consumidor que está super endividado, que tem muitas dívidas, ele deve dar sempre preferência naquelas dívidas essenciais, ou seja, água, luz, a escola do filho. Caso ele ainda esteja e o consumidor caia naquela armadilha de pagar o valor mínimo do cartão de crédito, é importante que esse consumidor utilize de outros meios para quitar essa dívida do cartão de crédito. E aí que outros meios? Ele pode fazer um consignado para quitar essa dívida do cartão de crédito. Ele pode fazer um empréstimo pessoal. É importante que ele veja quais são o valor dos juros, né, que cada um desses meios de empréstimo está cobrando, para que ele pague aí o valor mais baixo e possa sair do vermelho e possa ter uma saúde financeira muito boa. Esse é um recado que o consumidor tem que ter em mente. Lembrando também outro cuidado que ele deve fazer, e aí antes de realizar suas compras, é sempre ter cuidado, ou seja, não realizar compras por impulso. Nós vemos que a grande maioria dos consumidores que estão super endividados, que estão devendo, é porque realizam compras por impulso. Não pensam antes de comprar, né? Não pesquisam antes, estão sozinhos em casa e aí vê uma propaganda, pega o telefone, liga, ou está passando no shopping, compra uma coisa que nem realmente queria ou mesmo precisava. Então é importante pesquisar, pensar antes de realizar uma compra. Já esse é o recado para o final de ano, para os consumidores. Tenham cuidado antes de comprar, a informação é muito importante e, caso haja alguma dúvida, procure o PROCON sempre. Dr. Kleber, muito obrigado pela entrevista. Ouvimos uma entrevista exclusiva com o diretor do PROCON, Dr. Kleber Moreira. De São Luís do Maranhão, para o SJ Notícias, informou Stênio Johnny.